Olá, pessoal! Então agora é de verdade, hein? Vamos começar aqui a nossa live sobre desenvolvimento infantil. Vou chamar aqui as amigas que vão participar da live. Só um pouquinho. Oi, oi. Olá! E Vou colocar aí? aqui. Deixa eu só colocar Oi, boa aqui. tarde. Boa tarde. Tô só colocando aqui a Juliana. Tá. Gente, como é que tá aí? Meu som tá bom pra vocês? Tá, Beleza. Pronto, pra mim tá bom também. Ei, Ah, Juliana, seja ótimo. tudo bom, bem-vinda. gente? Boa, Oi, tudo boa bom? tarde para todo mundo Boa aqui no tarde. Brasil. Boa noite para tá na Suíça, né? É, aqui tá 7 horas já da noite. E boa Vou colocar assim. noite, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar que a pessoa estiver aí, fora do Brasil ou É, É, dentro do Brasil. É verdade, para Priscila lá, né? Vai ser bom dia, eu acho, talvez. tem Priscila que está nos Estados Unidos, né? E o pessoal que segue ela pode ser que esteja aqui também. Então lá é bom dia. É, Coisa boa, uma live mundial. Excelente. conectando vários lugares do mundo, né? Tô muito feliz também de estar aqui com vocês, vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo. É muito, muito lindo esse movimento. Isso Meninas, mesmo, gente. Uma a gente alegria podia, enorme estarmos juntas, né? com Sim, certeza, ainda mais assim, quase pessoalmente, né? quase pessoalmente, é. Ó, Meninas, vamos eu pensei. começar a apresentar isso que eu ia falar. Acho que eu tirei as palavras da Sim, sua boca. sim, sim, Enquanto sim. as pessoas vão entrando, a gente podia falar, né? Onde é que a gente trabalha, onde é que a gente está. E enquanto as pessoas vão entrando, e depois a gente começa a falar sobre o tema da live. Isso. Pode falar. Então, só para explicar para o pessoal, né, que cada seguidor aqui é de uma de nós, então, nós quatro, nós somos pediatras e a gente se conheceu no curso de pediatria integrativa, e a ideia é que sejam feitas várias lives dentro desse grupo, né, foi feito um grupo para que a gente sempre traga assuntos, sempre traga discussões muito interessantes para vocês. Então, já teve uma primeira live explicando um pouquinho sobre a pediatria integrativa e agora é a segunda live, né? Só para o pessoal se situar, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? Então, eu sou Amanda Soares, sou pediatra, tenho uma formação também em oncologia no Brasil, né? Que eu fiz uma formação no GRAAC e tem 2 anos e meio que eu moro na Suíça. Aqui eu estou refazendo essa residência em pediatria, né? Por uma questão de reconhecimento de formação. E agora, pediatra integrativa também, compartilhando aqui conhecimento com vocês. Vai Meu lá, nome é Stephanie. Stephanie, eu sou pediatra. Hoje eu trabalho em Montes Claros e moro em Montes Claros. Eu sou de Montes Claros, morei 8 anos em Salvador e agora voltei para trabalhar aqui. Eu conheci a pediatria integrativa no momento que eu trabalhava só com emergência, então assim, eu estava agoniada de só tratar a doença e estava assim um pouco até triste com a pediatria que eu conhecia. Foi quando eu, né, conheci a pediatria integrativa e a grandeza, a riqueza que é trabalhar com várias pessoas, não só médicos, mas médicos, fisioterapeutas, fono, e ter outras abordagens que não só a de medicar, né? A gente fazer outro tipo de tratamento e principalmente a gente atua muito na prevenção. E às vezes a gente não é só o pediatra, a gente acaba se tornando um pouco até o médico da família. Então isso me encanta muito. Eu acho que é isso que me fez assim de redescobrir uma pediatria, foi dentro da área integrativa. E então é isso. O que a gente está aqui, é igual a Amanda falou, é sempre para poder passar para vocês um pouquinho desse conhecimento nosso para que vocês possam aplicar na prática, porque ser mãe e ser pai não é fácil. Ser pediatra e ser mãe já é difícil, e ser mãe sem ser pediatra, né, nem imagino como é que seja. É muita informação que hoje o Instagram traz, o Google, então assim, eu falo,
É até difícil ser pediatra também nos dias de hoje, porque é tanta informação que às vezes o paciente chega para mim com informação que nem eu sei. Mas é isso aí, a gente está correndo atrás de passar para vocês informação de qualidade também, não é qualquer informação. Sim. Sim, Boa tarde, vamos lá. pessoal. Eu sou a Juliana Moraes, eu sou pediatra também. Fiz minha formação e morei uma boa parte da minha vida em Curitiba. E há 13 anos eu estou aqui no Espírito Santo, né? Hoje eu atendo em Vila Velha. E trabalho muito com puericultura, sempre foi a minha área da pediatria de paixão e de atuação. E descobri também na integrativa, assim como a Stephanie falou, né? Um caminho e um meio muito mais completo, né? Muito mais suficiente para a gente cuidar dessa fase da infância, que é uma fase tão importante que vai mudar tanto, né, a vida de outras gerações. Então é muito legal estar aqui com vocês. Todas as vezes que a gente tiver, a intenção sempre vai ser trazer o mais as formas de forma mais fácil, né, e mais tranquila para vocês a beleza que é acompanhar o crescimento de uma criança. Cada pai, cada mãe tem um presente nas mãos, né? É uma vida que está por vir, por começar, e a gente tem muitas coisas legais para acrescentar. Que seja muito legal para vocês, viu? A gente está preparada aqui para responder as perguntas aqui, e o que não der, a gente também consegue responder depois no Instagram de cada uma de nós, né? Nós vamos deixar por aqui, e estamos aí sempre à disposição de trazer coisas legais. Sim. Boa Vamos lá, tarde, gente. Eu sou Liliane Pereira, pediatra e neonatologista. Sou de Natal, fiz toda a minha formação lá, mas moro há 24 anos no Ceará e há 20 anos aqui no sul do Ceará, que é o Cariri. Trabalho em Juazeiro do Norte, Ceará, né? E há muitos anos trabalho com desenvolvimento infantil, sempre gostei muito dessa parte de neurologia, né? Trabalho com o método Padovan, que é um método de reabilitação neurológica e que vê o indivíduo como de forma global, né? Ele trata o sistema nervoso central como um todo, então ele já tem muito essa parte integrativa. Então, desde a formação do método Padovan, que já me veio essa visão integrativa, né? E no meu dia a dia também, que já tenho 25 anos de formada, a gente começa a sentir necessidades de algo mais, né? E lendo sobre pediatria integrativa, assistindo lives e aulas, então eu vi que realmente eu ainda precisava de mais coisas para trazer para os meus pacientes, né? Então a pediatria integrativa me trouxe assim essa visão geral, né? Que algumas vezes em alguns tratamentos eu ficava empancada. Eita, e agora? Eu sei que eu posso fazer mais por essa criança, mas eu não tinha o conhecimento, né? Graças a Deus essa pós está trazendo isso para a gente. Sim, com certeza. Eu vou. Só para. Pode falar. Não, cada uma falou da região de onde veio do Brasil, né? Eu não falei que eu vim de Rondônia, que é a bandeirinha do norte. Eita! Quando eu estava lá, né? Só para. Eu vou contextualizar um pouco esse tema de hoje, é porque assim, a gente vê na prática clínica mesmo que hoje os pais eles têm muita dificuldade na verdade, muita ansiedade em acompanhar o desenvolvimento da criança. Todo mundo fica assim, quando é que meu filho vai sentar? Quando é que meu filho vai, quando começa a crescer mais um pouco, vai começar a comer? Quando é que meu filho vai começar a ler, vai falar o ABCD? E essa ansiedade que às vezes até leva a gente a levar as crianças para a escola e querer que elas já falem até inglês e português, isso daí acaba às vezes frustrando, porque nem toda criança ela tem o desenvolvimento, ele não é uma linha reta, então nem toda criança vai atingir o desenvolvimento da mesma forma. Então os pais eles começam a comparar umas crianças com as outras e às vezes, dependendo, né, da escola onde a criança está, que exige uma atividade mais complexa que talvez que seja assim fora inclusive da curva da criança, aí o pai ou a mãe não consegue fazer aquela atividade e começa a brigar com a criança porque ela não está fazendo, porque ela não está sentando, não está se concentrando. Então foi disso daí que a gente resolveu fazer essa live, para poder explicar um pouquinho para vocês, né, como é que ocorre o desenvolvimento infantil, quais são as competências que a criança precisa adquirir e
para vocês não ficarem tão ansiosos em relação a esse desenvolvimento. Eu Sim, gostaria porque a só gente de... vê muito Desculpa. isso, né? Essa ansiedade dos pais, isso aí acaba atropelando e muitas vezes atrapalhando o desenvolvimento da criança. Eu queria só fazer um adendo com relação a isso que eu achei que a Stephanie abriu assim muito bem, que a gente tem falado muito com relação a essa questão que você falou que é um movimento de ondas, né? Então, é um movimento que não é linear. O desenvolvimento infantil, né, que abrange toda essa parte de qualidades sociais, emocionais, né? Não é que nem quando a gente fala só o crescimento, a gente fala assim, ganhou peso, ganhou altura, tudo é uma coisa mais quantitativa, né? Já o desenvolvimento é uma coisa mais qualitativa. É todo um aparato global da criança nas suas adaptações, nas aquisições que ela vai adquirindo. E, por exemplo, só para dar um exemplo disso que você falou, que é como se fosse mais assim uma montanha-russa do que uma linha reta, o desenvolvimento. Por exemplo, uma criança, quando ela está aprendendo a andar, vai ter alguns momentos que ela vai estar começando a querer segurar nos móveis e para aprender a andar, mas se ela quer se deslocar rápido, ela vai engatinhar. Então, assim, não é quer dizer que ela está regredindo, né? Só que ela está aprendendo uma aquisição que ela ainda não foi adquirida, e quando ela quer fazer uma coisa que quer ser rápida, por exemplo, é como se ela desse um passo para trás, mas é um movimento natural de desenvolvimento que a gente tem que deixar a criança se expressar no seu tempo também, né? Que é o que a gente hoje em dia não tem feito, não está deixando a criança se desenvolver no seu próprio tempo. Uhum. Então, para começar, né, vamos falar o que é o desenvolvimento, né? Quais são as capacidades que a criança tem que adquirir? Vamos falando aí. Então, quando a gente fala assim, que a criança ela tem que adquirir as capacidades, é o que a gente espera, por exemplo. A criança, quando ela está com 2 meses, ela sustentar um pouquinho mais o tronco, mas às vezes isso não acontece do primeiro para o segundo, pode atrasar um pouquinho. Então, esse tipo de marco, a gente tem vários marcos. A gente tem os marcos estruturais e os marcos como se fossem psicológicos. Esses estruturais são os que a gente tenta avaliar durante a consulta de puericultura. Tipo, a criança, primeiro ela sustenta o pescoço, depois ela começa a ir a segurar os objetos, a ir atrás dos objetos, depois ela começa a adquirir, né, as posturas. Ela senta, depois ela engatinha, ela levanta e fica apoiada e começa a andar. Então, esses marcos físicos e os psicológicos, eles acontecem todos ao mesmo tempo. E as crianças, elas precisam de receber muito carinho, porque quando elas estão, né, adquirindo essas competências, igual, quando ela começa a enxergar, ela começa a segurar as coisas e ela começa a enxergar tudo ao mesmo tempo, então é tudo muito novo. Igual a Amanda falou, às vezes ela precisa de regredir um pouco e toda vez que ela está em uma aquisição diferente, ela se sente muito insegura, ela quer muito colo, às vezes ela chora, porque, assim, principalmente do 0 ao 1º ano, ela adquire várias competências ao mesmo tempo, mas ela não adquire nesse momento aí a fala. Então, às vezes, a forma dela se comunicar com a gente é através do choro. E eu vejo, assim, pelo menos na minha prática, principalmente nas mães que amamentam de 0 a 6 meses exclusivo, que elas ficam assim, achando que a criança está com fome, está com fome, está com fome, que o leite não tá conseguindo alimentar direito. Tá Mas fraco? às vezes Uhum. que o leite é fraco, mas às vezes não é o leite, às vezes é a necessidade mesmo da criança de colo, porque eu sempre dou assim, um exemplo. Pegue você que não sabe falar japonês, bote lá no Japão, sem saber falar a língua, sem conhecer ninguém. O que você vai querer naquele momento? Voltar para casa e voltar para o colo da mãe. Então, a criança é a mesma coisa. Ela está dentro da barriga, lá é aconchegante, é quentinho, ela não precisa de se alimentar, não precisa de pegar em nada, ela fica lá só com a mãozinha dela interagindo ali dentro. Quando ela vai para fora da barriga, que ela vai crescendo e vai adquirindo esses marcos de desenvolvimento, isso daí é tudo novo para ela. Então, causa um pouco de estresse. Às vezes a criança prefere não alimentar porque ela descobriu como é que é a mãozinha, como é que pega ali em algum objeto, aí ela não vai comer direito. E aí ela pega e chora porque ao mesmo tempo, né, é uma novidade isso tudo para ela.
Podem complementar, meninas. E esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento, ele envolve competências motoras, cognitivas, que é a inteligência, e psicossocial, comportamental, relacionamento, né? Então, são essas áreas do desenvolvimento que a gente tem que analisar durante a consulta e perceber se a criança está evoluindo ou não. E cada fase dessa, cada competência dessa, vai ter uma evolução dentro das faixas etárias, né? E aí o pediatra tem que ter esse conhecimento, o psicólogo que vai acompanhar a criança, qualquer profissional que acompanhe a criança. Para durante a avaliação, às vezes desenvolvimento, a pessoa pensa muito na parte motora, né? Mas não é só isso. A gente tem que ver se a criança está bem para a sua idade na parte motora, mas como é que ela está na cognição. Mesmo que ela não fale, ela já tem um meio de linguagem, uma linguagem expressiva, né? Ela se expressa, ela já tem emoções, ela já sente medo, ela já quer ir para o colo de alguém ou ela quer se esquivar. Então, tudo isso faz parte desse comportamento e dessa socialização que tem que existir. Porque digamos, uma criança autista, né? Que às vezes no primeiro ano de vida não tem nenhum problema motor, mas quando você vai analisar uma criança que não olha nos olhos, não mostra interesse no outro, né? Não tem medo, não sente medo, é como se ela fosse alheia ao ambiente. Então, essa parte social dela, interativa e de comunicação, está atrasada. E aí já é um alerta para a gente. Algumas coisas que eu queria pontuar, justamente sobre as coisas que eu acabei lendo aqui também, Amanda. A primeira coisa que eu vi foi falar sobre o que a gente chama hoje em dia de salto. É isso, né? É verdade. Eu e Liliane, que somos pediatras mais antigas, né? Mais de 20 anos, esse termo salto de desenvolvimento não existia antes. E isso tinha um fator positivo no sentido de que a linha estanque, né, homogênea, que hoje a gente fica buscando quando a gente fala o salto do terceiro, o salto do quarto mês, o salto do sexto, do nono, essas coisas todas geram nos pais uma ansiedade, que é normal, né? A partir do momento que você sabe que existe um limite, ou uma linha, ou uma direção, você espera e quer que sua criança esteja dentro daquele processo. Mas isso encontra o que a Liliane estava falando. As pessoas esquecem, às vezes, que o cérebro da criança é uma massa em super possibilidade de moldagem, desenvolvimento e tudo isso. E, às vezes, fatores externos e próprios mesmo daquele indivíduo fazem com que algumas coisas para ele sejam mais rápidas, mais fáceis. Então, às vezes, você vai ter uma criança que está com 7 meses e não está falando ainda, não está vocalizando, mas é uma criança super ávida por movimento. Ela é a gente brinca, as crianças são pequenos detetives por natureza, né? Elas querem descobrir, elas são ávidas por descoberta. Então, às vezes, a criança que é muito motora, ela vocaliza um pouco menos, mas dali a pouco ela alcança aquele lugar motor que ela queria, e aí ela lança a mão da outra parte. Vou contar isso, vou comunicar, vou me expressar. E a gente precisa ter ponderação e calma, porque os seres humanos não são números exatos, né? E a criança mais ainda, por causa de toda essa plasticidade cerebral que a gente está conversando. Então, é importante que a gente tenha sempre bons parceiros nessa caminhada, né? O pediatra que você confia, se seu filho precisa de alguma outra terapia, que seja, né, alguém especializado, que você tem conhecimento sobre o quanto aquela pessoa entende daquele momento que você precisa, daquele tipo de estimulação que você precisa. Então, ter bons parceiros que são auxiliares para caminhar com os pais é importantíssimo. E são vários fatores que podem interferir, né, nesse desenvolvimento. Fatores biológicos, fatores genéticos e principalmente ambientais. Então é importante os pais saberem disso, da importância dos pais de promover, de habilitar o ambiente para esse desenvolvimento, né? Porque às vezes a criança está com atraso, aí quando você pergunta, mas você coloca ela no chão? Não, ela fica muito no braço. Então não tem como essa criança se desenvolver, né? A gente tem que checar esses pontos também. Como é que está sendo a proporção de estímulo ao redor. Sim, eu queria só falar uma coisa com relação também ao que a Stephanie falou, que ela falou ela tocou um pouco no assunto do aleitamento, né? E aí, por exemplo, a gente tem que, como também a Juliana acabou de falar, a gente sempre tem que avaliar o desenvolvimento da criança com esses períodos de transição, que são chamados de saltos. Então, por exemplo,
muito comum também, a gente vai no consultório, em algum momento ela fala assim, ele não quer mais mamar, não tem mais interesse, mas justamente a criança é muito curiosa, então próximo lá, entre 8 e 9 anos, que ela começa a ficar ainda mais curiosa, quer mexer tudo, passou uma mosca, chama a atenção dela, né? Ela fala assim, mas já não tá querendo mamar, vai fazer desmame precoce. Então, na verdade, não é isso, é que ele tá passando por esse processo de descoberta e às vezes a gente não sabe também fazer essa leitura, né? De fazer essa adaptação do que a criança está vivendo, do que ela tá mostrando. Ela não fala, ela não sabe se expressar com palavras como a gente utiliza. Por isso que ela vai, ou, por exemplo, fazer movimentos com a cabeça, ou vai chorar, vai mostrar o que ela está sentindo, só que de outra versão, né? E uma coisa que o Gil falou que eu achei muito interessante, essa parte de antigamente não ter esse salto, o que eu percebo no meu consultório hoje? As mães, elas ficam tentando achar o salto. Ai, meu filho, acho que ele vai entrar no salto de 2. É isso. Não, ele ainda não entrou no salto de 3. Mas o cérebro da criança, ela não para durante esses meses. E no tempo do salto, ela desenvolve. É o tempo todo desenvolvendo. Então, assim, às vezes você tem, não é um salto, você tem um mês de salto, entendeu? Dependendo da habilidade que a criança está adquirindo. E esse negócio de a gente ter colocado, né, existe o salto de 2, o salto de 3, o salto de... Na verdade, são marcos de desenvolvimento. Então, a gente não tem que ficar lá, ai, meu Deus, nosso salto do 4º mês é o pior de todos. A gente não tem que se preocupar com o salto. A gente precisa de fazer uma pediatria mais leve, de falar assim, olha, nesse mês aqui, você vai estimular de que forma? Também não adianta pegar, igual a gente estava, né, discutindo entre a gente, sei lá, com 8 meses, botar lá, com azul, porque com 8 meses não é o tipo de estímulo que a criança precisa, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que ponderar é não querer adiantar os processos e deixar o mais básico, que a criança que está lá com 8, 9 meses, ela tá o quê? Tá engatinhando, tá na fase, né, mais de ficar levantadinha, tá falando com a mamãe e papá. Então, assim, a gente não precisa de adiantar isso. E nem ficar preocupado, no salto disso vai acontecer aqui. A gente só precisa saber, assim, o esperado para esse mês é que seja adquirido tal habilidade. Mas se não aconteceu nesse mês, ela pode acontecer no outro mês. Então, assim, as crianças, elas não são uma linha reta que todo mundo vai sentar com 6 meses. Tem criança que vai sentar com 7, prematuro principalmente. Tem criança que a gente não vai introduzir uma alimentação com 6 meses porque ainda não tem habilidade nem de levar a mãozinha na boca. Então, o intuito dessa live é deixar vocês mais tranquilas e menos angustiada pelos desenvolvimentos. Porque, assim, salvo quando a gente tem uma evidência de uma criança com um problema de desenvolvimento, tudo isso que a gente está falando aqui, as crianças elas vão adquirir porque faz parte da sobrevivência do ser humano, entendeu? Então, é igual o Ju também falou, mas a criança não fala, mas a parte motora dela está ótima e a gente vai esperar, a gente não vai pegar e vai forçar a criança a começar a falar e vai ficar só falando. A gente, né, tem que ter esse ponderar, né, e diminuir essa ansiedade, essa angústia de salto, entender. E as mães são muito intuitivas, né? As mães sabem, não precisa estar buscando, estar investigando, tá? A mãe sabe se algo está errado. E tem outras crianças que você conviveu, da sua família, do seu vizinho, dos seus amigos. Então, todo mundo tem uma noção geral do que é um atraso. Né? Então, se acontecer um atraso, está demorando a sustentar a cabeça, está demorando a sentar, a mãe mesmo já percebe e já vai procurar ajuda. Não precisa estar nessa ansiedade de estar buscando. É porque hoje, né, assim, a internet, a gente tem a facilidade de ter tudo na internet, mas, por outro lado, se a pessoa não souber procurar, ou se for uma pessoa muito ansiosa, acaba ficando com ansiedade diante de tanta informação, né? E querendo que seu filho siga aquilo ali que outra mãe disse que o dela fazia também. Sim. Uma coisa importante para a gente falar é assim, um dos estudos que aconteceram, né, nesse período aí de pós-pandemia, sinalizou de forma bem clara que isso é um estudo aqui feito aqui no Brasil, né? Que em torno de 30% das crianças que estão na fase de aquisição de linguagem tiveram atraso
por causa desses últimos 2 anos que a gente viveu. Isso inclui essa ideia que a gente falou, né? A fala não é uma coisa estanque. Tinham pessoas falando com aquela criança, não foi só a máscara. Foi assim, o processo global de desenvolvimento foi comprometido pelo confinamento. E aí a fala vem com isso também. Qual a necessidade que a criança tem de falar num ambiente onde ela nasceu compreendida? Ela viveu sem falar com os pais até aquele momento, e eles a compreendem e a respondem. Então, por que falar? O falar vem com a socialização. Né, vem com o deslocamento, vem com o conhecimento de novas pessoas. E aí essas coisas a gente precisa também colocar todas né, na mesa quando a gente vê um pai e uma mãe angustiados em relação a isso. E outras coisas que eu acho muito importantes da gente colocar são assim, hoje a gente tem teorias já muito estudadas e antigas que sinalizam que a linha base que a gente usa, que a pediatria, né, convencional usa, que a pediatria integrativa também utiliza usa, também. né, essa linha, ela não é a única forma de ver o desenvolvimento, né? Se a gente pensar na teoria pikleriana, a gente vê crianças que demoram, às vezes, a conseguir a aquisição completa daquela execução de movimento, mas que, ao fazê-lo, fazem de uma forma muito exata, como se, assim, ao longo do tempo, elas estivessem planejando aquele processo a ponto de chegar nele de uma forma muito mais completa e muito mais apta. Então, a gente tem que dar esse crédito para o cérebro da criança. E depois que eu comecei a perceber isso, eu vejo. Às vezes a criança, os pais falam, ela é medrosa. Não, ela não é medrosa. Um belo dia ela levanta e anda a sala inteira e, gente, da onde que veio isso? Ela só andava de mão dada ou com apoio. Veio de tudo que ela ficou guardando e analisando naquele tempo. Que foi experimentando, né? A criança vai experimentando, tentando. Uma coisa que às vezes os pais dizem muito, ela tem preguiça. Eu digo, gente, criança não tem preguiça. Não existe preguiça em criança. Se é um indivíduo que não tem preguiça, é criança, né? Porque eles são exploradores, ele tá ali, ele quer subir, ele quer descer, ele quer pegar nas coisas, ele quer... Então não existe. Se ele tá hipotônico, apático, a ponto de não ir para o desenvolvimento, vamos buscar outra coisa, uma patologia, porque preguiça não. E com relação a isso, o que eu acho interessante também, até com relação a esse estudo que a Juliana acabou de falar, teve um outro estudo também, eu não lembro agora se foi na Europa onde que foi feito, que também foi dessa avaliação da pandemia, que mostrou a mesma coisa, né, que mostrou toda a alteração da fala que as crianças tiveram pela falta de estímulo e tudo, né? Também por falta do convívio social. Mas que mostraram assim a resistência, a resistência não, a resiliência das crianças, né? A resiliência. Então, assim, que mesmo nos locais onde eles ficaram muito, muito tempo expostos à máscara, que eles adquiriram uma capacidade ainda maior de ler as expressões. Então, as crianças conseguiam identificar quando alguém estava bravo, quando alguém estava feliz, só pelos olhos, mesmo sendo crianças. Então, assim, mostra também essa capacidade de se adaptar e de persistir, né? Que como a Liliane acabou de falar, né? Criança, ele tá exposto a uma situação, ele vai se adaptar a essa situação. Né? Você imagina, a gente sai do zero, né? Quando a gente nasce, a gente não sabe de nada. E olha a evolução que a criança faz no primeiro ano de vida. Quantas capacidades eles adquiriram. E isso a gente acaba esquecendo, né? E só com uma relação que a Liliane falou também, com essa questão da ansiedade, que infelizmente a gente vê muito hoje em dia, e lógico, a gente não está num período fácil, né? A gente está nesse período pós-pandemia, realmente assim, um nível de saúde mental, todo mundo se sentiu mexido, normal isso também, mas a gente tem ficado muito ansioso, é um mundo de WhatsApp, é um mundo que se eu quero uma mudança no meu corpo, vou tomar um medicamento, então tudo a gente quer assim, pílulas mágicas, né? E justamente o convite da pediatria integrativa é que a gente dê um passo para trás, não um passo para trás no sentido de retrocesso, mas um passo para trás no sentido do essencialismo, do sentido do viver simples, né? Então, o que eu vejo é que é um convite para a gente deixar isso de lado e que a gente consiga realmente avaliar. E eu achei fantástico a aula que a gente teve sobre M. Pickler, que mostra justamente o que uma criança precisa para o desenvolvimento dela, é que a cada momento que você tem contato com essa criança, por exemplo, você tem um bebezinho que você vai trocar uma fralda, que você conecte com esse bebê, que você olhe no olhinho dele, que você fale com ele.
Isso é muito mais importante do que eu estar colocando uma poltrona para o menino já ficar sentado, para colocar um troninho para ficar em tal posição. Isso é uma coisa tão simples. Olhar no olho é um dos gestos mais simples que existe na vida. E a gente tem esquecido disso. A gente está com o menino aqui no braço e olhando o Instagram no outro. Então, é justamente saber dar o tempo, né? Saber deixar a ansiedade de lado. Acho que esse é o convite também. Muito, Isso. Pois muito sério esse aproveitando essa convite. fala de vocês, né, vamos colocar aqui o segundo tópico, que seria como a criança atinge essas competências motora, linguagem, comportamento social e cognitivo. Então, motora, dando oportunidade. Se a criança não tem nenhuma lesão cerebral, ele é total movimento, pleno movimento. O tempo todo ele está se movimentando. E esses movimentos vão levar informação para o cérebro que vai se organizando. Aqueles movimentos iniciais do bebê que eram apenas reflexos, né? O reflexo da sucção, o reflexo de Moro, o reflexo da marcha. Então, todos esses movimentos reflexos, eles vão se organizando dentro do cérebro para se tornarem movimentos voluntários. O reflexo da apreensão palmar, que a gente testa no bebezinho, você toca a palma da mão, ele imediatamente fecha. Vai amadurecendo para a apreensão voluntária, ele vai atrás de pegar alguma coisa, ele vai levar à boca, né? Então, a gente deixar o bebê de bruço, num ambiente livre, tira tudo de perto para ele começar a rodar, a rolar, olhar para um lado, olhar para o outro. Colocar no chão, os pais têm muito medo de colocar as crianças no chão, fica muito na cama, aí na cama ele não se equilibra direito, na cama ele não arrasta Pode cair. direito, aí pode cair, muitas crianças caem já com 4 meses, porque é a fase que eles começam a rolar e os pais deixam ali, acham que ele não vai sair do lugar, né, não, acha que ainda é muito bebezinho, e dá uma saidinha e na hora que sai o bebê acorda de repente, rola e cai. Então, aí bota no chão, mas tem que ser com tatame, né? Porque não pode botar no chão, diretamente no chão. No tatame, o bebê não vai conseguir se arrastar, porque arrastar, ele está de barriga para baixo, ele coloca o hálux, o dedão do pé no chão e faz o impulso e arrasta. E no tatame ele não vai conseguir fazer isso. Então, essas, né, pequenos ajustes do ambiente que os pais têm que fazer para deixar a criança ali, basta botar ela lá, bota ele no chão. O chão é o grande palco do desenvolvimento infantil, né? Mas os pais têm muito essa super proteção. Aí, para a criança subir, às vezes eu vejo criança de 5 anos que não sobe sozinha na balança. Lá vai o pai ou a mãe botar na balança. É aquela criança totalmente desequilibrada, né? Não consegue nem se equilibrar na balança, porque é o tempo todo alguém segurando ela, alguém ajudando ela a andar, alguém ajudando ela a subir. E é isso, né? Nessa parte motora, os pais têm que deixar as crianças livres, porque elas vão ser capazes. Andar também, que fica pegando muito na mão, e sempre eu digo, olha, a criança usa as mãos para se equilibrar. No início da marcha, os braços fazem parte do equilíbrio, né? Então, deixe solto. Ele vai andar na hora que ele puder, que ele achar que é capaz, que ele está equilibrado, ele vai dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo, cai, se levanta, tenta de novo. E nessas tentativas é que o cérebro vai se organizando, né? E vai podando, vai tendo as primeiras podas para tirar os caminhos que não são mais úteis, né? Então, o cérebro é muito prático, econômico, ele vai fazendo aqueles seus caminhos, né? De forma que fique tudo bem organizado ali. Caminhos que não são mais utilizados, ele vai excluir, vai ter a poda neuronal. Mas a gente precisa que a criança experimente. Criança é, como vocês já falaram aí, né? Um grande detetive, é um experimentador de tudo. E falei aí, meninas. E uma coisa que eu ia falar também, que até um convite nosso para os pais, é que eles não precisam investir rios de dinheiro. Porque nesse momento agora, principalmente assim, de 0 a 6 meses, a criança ela está experimentando muito a parte sensorial dela. Então, às vezes, assim, o que você pode estimular? Você pega ali uma panela de alumínio que ela vai se ver, a panela vai ter uma temperatura e ela vai ter uma textura lisa. Só isso daí já ajuda a criança a desenvolver, a querer pegar porque é frio, a querer levar na boca para sentir ali as coisas, até os brinquedos também de madeira, que a madeira ela tem também uma temperatura diferente. Então a gente não precisa de ficar investindo em andador, igual você falou, em tapete.
em tatame. Quer dizer que a criança que não tem essas coisas, que não foi lá na loja, não foi lá no shopping, não comprou, não vai desenvolver, vai. E assim, isso daí pode ser muito mais tranquilo. Você pega ali um bobs de cabelo, igual a gente viu na nossa aula. O bobs de cabelo, ele é todo furadinho. Aí a criança ela vai ter outra textura totalmente diferente, que ela vai ter interesse de pegar, de passar de uma mão para outra, de levar na bolsa. Então, a gente não tem que ficar investindo em só coisas caras ou de marcas, né? Isso daí é o que você falou, é pegar assim, o básico, botar lá no chão, botar a As criança panelas, no chão. bacias, colher de pau, é isso. Criança gosta de brincar de qualquer forma, com qualquer coisa, né? E outra E coisa, quer dizer que se comprar esses brinquedos... a gente investe em brinquedo e a criança não brinca, ela brinca com a Não caixa brinca, do joga o brinquedo e brinca com a caixa do brinquedo, com o papel de presente do Isso brinquedo, aí. né? Quem nunca viu uma criança cheia de brinquedo em volta, brincando com a etiqueta da blusa, a etiqueta de alguma coisinha, só a Ou etiqueta para ela já embrulho, está né? suficiente. O embrulho, o plástico, o papel. E assim, gente, é um convite também para a gente, enquanto pai, ser mais consciente, né? Para uma criança de 0 a 6 meses, num mundo como uma nova é uma novidade completa, né? O mundo para a criança é uma novidade completa, tudo é novidade para ela. Então, assim, o que a gente precisa apresentar para ela? É o brinquedo, é o som daquela música? Não, são as coisas que são o ambiente dela, a natureza dela, o lugar que ela vive, o microambiente dela. Ela precisa andar na casa dela, ela precisa ver onde tem janela, onde tem luz, a cortina que mexe, saber o som que faz os fazendos eletrodomésticos da casa dela. Essas coisas são suficientes para cada momento desse primeiro tempo, né? E junto com isso, a gente precisa levar a criança, mesmo bem pequena, para um ambiente externo aberto. É lógico que no tempo de pandemia, ninguém está querendo dizer que a gente vai ficar saindo com a criança para todo lugar, como foram esses últimos 2 anos da nossa vida, né? Mas essas crianças, elas devem e podem sempre ser levadas a ambientes externos abertos, que são lugares onde você tem menos risco de transmissão de infecção para o bebê, que é a nossa preocupação. E assim elas vão ter contato com o ar, com o calor, com a temperatura e os cheiros, os odores que vão entrar na narina. Ela vai ter contato com sons que são sons diferentes que existem no mundo próximo dela. Ela vai ter contato com texturas novas, porque ela vai precisar passar a mãozinha dela em lugares que não são os habituais. A criança que começa a ficar de bruços é uma criança que já pode ir para um lugar em cima da grama. Ela pode ser colocada num lugar de areia. Lógico, a gente vai procurar uma praia que não seja uma praia que é poluída, que tem algum problema desse tipo. Mas ela consegue sim fazer essas coisas de uma forma muito proveitosa. E a gente vê muito isso, olhando, né, de novo, voltando aí para... A gente fala Jamie, que é uma coisa que realmente vai numa direção muito parecida com o que a pediatria integrativa trata e entende do desenvolvimento, né? O olhar da criança é um olhar curioso. Ela leva o corpo dela em direção ao que interessa a ela. E aí, se a gente permitir que essa direção aconteça, quer dizer, se não tiver nenhum anteparo, se não tiver nada atrapalhando, ela vai fazer o movimento. E aí pode não ser o movimento perfeito que a gente gostaria. Ele pode, por exemplo, não fazer a esfinge primeiro. Mas tudo bem. Quando a gente vê, ele já sabe rolar. E quando a gente perceber, ele está se arrastando e engatinhando na posição de 4. E não foi aquela criança que fez cada passinho de forma sequencial. Mas ele adquiriu o movimento completo, é isso que importa. Mas realmente, a natureza é um palco de exploração para a criança muito estimulante. Muito mesmo, faz muita diferença. Eu acho importante falar também... Deixa eu só terminar de complementar, Ju, e eu achei importante, você e até a Mandinha falavam também do olhar, porque a gente também precisa de passar confiança para a criança. Às vezes a criança, ela quer só uma permissão mesmo do nosso próprio olhar. Quando ela vai fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, ela olha assim para o pai, tipo assim, como se ele quisesse que a gente aprovasse, né? Então a gente precisa de fato de permitir e aprovar e ver porque eles sabem até onde eles podem ir. Então eles não... Mas o que é que os pais fazem? Não, menino, não, você vai cair. Não, né? Aí a criança é o tempo todo com medo de fazer as coisas. Isso aí, pode falar, Mandinha.
eu queria falar com relação aos, que a Juliana falou, que ela falou assim, que às vezes a criança não vai fazer aquilo que a gente espera, né? E é importante também a gente enfatizar que tem muitos pais aqui assistindo a live, que tem muitas variantes da normalidade também, né? Então, por exemplo, tem criança que vai engatinhar, tem criança que depois vai começar a ficar em pezinhas segurando com apoio, mas tem criança que vai rolar, tem criança que vai andar de bundinha, tem criança que vai engatinhar. Eu dou o próprio exemplo da minha enteada, ela engatinha colocando uma perninha na frente da outra, então ela gatinha de uma forma assimétrica. Agora ela está com 14 meses e ela anda normal, mas quando você põe ela para engatinhar, é sempre com a perninha a perninha direita na frente. Então, assim, isso é uma variante da normalidade. Então, sempre lembrar que a gente fala que a criança não lê o livro, né? Então, tem outras formas também de se apresentar. E eu, como estou aqui gravidinha com o meu pequeno no forno, fiquei muito feliz de fazer esse curso também. E essa aula da Amy Pickler, eu vou ser bem sincera aqui, mudou a minha vida. Porque quando agora, né, nesse século XXI, que tem 50 milhões de grupo de mãe e de lista de enxoval, de aba 4, você fica assim, porque eu tenho que ter isso, né? Eu tenho que ter isso. Aí essa aula foi muito essencial, porque justamente eu mostrava muito a importância do estímulo do seu contato, de você colocar a criança deitadinha, com os brinquedos ao entorno, e para que ela tenha essa curiosidade, para que ela se mova em direção aos brinquedos, né? Que ela vai se estimulando de uma forma mais simples também, né? Que não é você que vai colocar a criança naquela posição, porque o que eu vejo também é que a gente, não respeitando o tempo da criança, a gente acaba antecipando o desenvolvimento dela. Então, por exemplo, uma criança que ainda não está sentadinha, a mãe vai e coloca nessas almofadas, nessas poltroninhas para a criança sentar, sendo que ela não está sentando sozinha. Então, como que já as costinhas dela, toda essa parte do tronco, ela ainda não está preparada para essa posição. Então, a gente tem que saber também respeitar o tempo da criança, né? Menina, só uma coisa, tem algumas pessoas aqui perguntando com relação aos bebês prematuros. Eu não sei se alguma de vocês já gostaria de falar com relação a essa diferença do tempo e do desenvolvimento motor do bebê prematuro. Lili que trabalha bastante com isso, né, Liliane? Fala com a gente aí. Então a mãe perguntou aqui, se o bebê prematuro demora muito para andar. Depende, né, assim, primeiro que a gente tem que corrigir a idade dele para fazer a avaliação neurológica. Então um bebê que nasceu de 30 semanas, quando ele tiver 4 meses de vida, né, ele tem 4 meses de nascido, mas ele não tem 4 meses de amadurecimento neurológico igual uma criança que nasceu de 9 meses. Então, como é que a gente sabe? Como é que a gente faz? A gente vai corrigir a idade. Se ele nasceu de 30 semanas, a gente desconta quantas semanas ele nasceu antes das 40 semanas. 40 semanas seria o termo ideal onde a criança estaria, né, assim, no amadurecimento ao nascer, ok, para o recém-nascido. Então, ela nasceu 10 semanas antes, né? Então, hoje ela tem 4 meses. Se eu for descontar 10 semanas vai dar mais ou menos 2 meses e meio. Então, é como se ela tivesse 1 mês e meio só, né? Então, eu não posso avaliá-la como uma criança de 4 meses. Eu vou fazer a avaliação neurológica dela para a criança de 1 mês e meio, certo? Então, a mesma coisa quando chegar na fase do andar, né? Ela já está com 1 ano e 3 meses e não andou. Lembre que ela não tem 1 ano e 3 meses, ela tem menos 2 meses e meio a menos, né? Então, ela vai ter 1 ano e meio só. Então, vamos esperar chegar lá seu tempo. A não ser que seja um prematuro, que passou por várias intercorrências, que teve asfixia, que teve hipóxia, que teve lesões neurológicas durante o trabalho de parto, ou intraútero, ou após o nascimento, né? Porque são bebês de risco, eles têm infecções, eles têm hemorragia intracraniana. Então, pode ser que eles tenham alguma sequela neurológica, que aí sim, aí vai trazer atrasos do desenvolvimento. Sim, eu acho que foi respondido, né? E tem algumas outras mães aqui que estavam falando assim, que tem uma que falou aqui que tem filhos gêmeos, né? Que vê a diferença de um gêmeo para outro. A outra falou também que tem 2 pequenas aqui, que tem a diferença de idade. E é isso que a gente vê na prática, né? E a Juliana também falou
também explicou isso. Cada criança vai ter um desenvolvimento, talvez até um desenvolvimento social maior, mas o motor já um pouquinho mais atrasado, ou uma vai apresentar um desenvolvimento da linguagem mais avançada que a outra. Então, assim, isso está dentro da variação de cada criança, dentro da variação do desenvolvimento normal também. Ó, aí a mesma pessoa que perguntou, né, tá colocando aqui, foi Beta, tá dizendo que ela já rola muito na cama querendo se sentar sozinha. Então já lhe digo, tire da cama, coloque no chão, e se ela está querendo se sentar sozinha, no chão vai ser bem melhor, porque a cama, o colchão, ele é mole, né? Então ela vai ficar mais desequilibrada. E outra coisa também que hoje tem muito, que eu vejo muito, que está atrapalhando o desenvolvimento das crianças, são a exposição às telas de televisão, tela de celular. Porque, assim, por mais que fala assim, mas é um desenho educativo. Mas se a gente for parar para pensar, as telas de televisão e celular, as coisas já estão prontas, os bichinhos, eles estão interagindo entre eles, e a criança, ela não precisa de conversar. Ela não precisa de falar, ela não precisa de andar. Então, e sem contar que a tela, ela é bidimensional. O meio que a gente vive, ele é tridimensional. Então, a criança fica focada ali em uma tela, sem precisar de falar, sem precisar de responder, sem precisar de sair para caminhar ou para até pegar alguma coisa. Então, assim, isso daí também tem atrapalhado muito o desenvolvimento, tanto cognitivo quanto motor das crianças. Que as crianças ficam lá quietinhas, porque é o que às vezes a gente quer, né? A gente quer uma criança quietinha. A gente quer a criança fica lá quietinha, assistindo. Uma criança maiorzinha, ela não sai ali daquele sofá para poder fazer xixi, porque ela está lá tão envolvida naquele tanto de coisa brilhante conversando sozinho, que ela fica lá quietinha, paradinha, faz xixi na cama, faz xixi no colchão. Então, isso daí, por mais que seja, o desenho é educativo, mas ele não estimula a criança como sentar no chão, como estar na natureza, como ir para um parque. E, assim, a criança, ela não desenvolve o pensamento até do brincar com ela mesma, de imaginar. De criar, né? Imaginar, fantasiar. Então, assim, sempre que vocês puderem, não deixar esse tipo de estímulo. Até o primeiro ano, é zero tela. Depois até 2 anos. Até 2 anos é zero. Zero de tela. Importante, Stephanie, dizer isso. Por quê? Porque a criança é multissensorial. Ela aprende através dos sentidos. Por isso que a natureza é maravilhosa para o desenvolvimento da criança, né, Ju? Porque a criança vai aprender, as informações vão chegar do ambiente para o cérebro dela através da visão, do olfato, do paladar, do tato, da propriocepção, do equilíbrio, né? Então, ela precisa desse estímulo do ambiente o tempo todo para mandar essa informação. E ela parada em frente à tela, ela não vai ter, né? Ela vai ter vários desses sentidos inutilizados, sem funcionar. E a gente já tem muito estudo, né? Agora, até a gente viu isso na aula também, que quantas alterações de síndrome metabólica, de alteração da visão, de alteração da interação social, tudo isso, lógico que a gente vê que já vem um aumento da exposição a telas de uma forma geral, né? De acordo com o avanço da tecnologia, mas sobretudo nesse período de pandemia, né? Então, é uma forma muito passiva, como a Stephanie falou. Isso tem aumentado muitas doenças nessa faixa etária infantil por conta disso também. Eu acho que... Eu vi até uma pergunta aqui, se seria aconselhável um andador, tá muito cedo ainda. Gente, andador a gente não usa. A criança não precisa de andador, ela precisa de chão. Na hora que você botar ela no chão, você tem um sofá ali na sala, ela vai andar, ela vai engatinhar até o sofá, ela vai escalar ali o sofá, ela vai andar com apoio segurando ali no sofá. Então, não precisa de gastar. Isso daí é perfumaria, a gente não precisa nem de andador de zebrinha, nem daqueles outros andadores que são pior ainda, né? Que as crianças acabam ganhando uma movimentação que ela não teria e acaba se acidentando muito mais do que ela se acidentaria se ela estivesse fazendo os movimentos por ela mesma. Então, assim, o que a gente precisa é de confiar que a criança vai adquirir os movimentos. A gente tem que confiar na criança.
e passar essa confiança para elas e botar elas no chão o tempo todo. É chão. O que ela precisa é do chão, é dos móveis da casa. Foi igual a gente falou. É de olhar para a janela, é de escalar o sofá. É isso daí é o que vai acontecer, né? Não, a gente não precisa ficar. Vou alugar um brinquedo que a criança vai escalar o brinquedo. Não, gente, em casa a gente já tem muita coisa que a criança pode brincar ali. É só supervisionar, lógico. Você não vai deixar a criança lá brincando sozinha, sem supervisão nenhuma. Não, você vai... Até porque precisa da interação de um adulto, de conversar com ela, de mostrar, de passar segurança. Isso faz parte também do desenvolvimento cognitivo e social, né? Sim. E também com relação ao andador, que ela também aprende andando na pontinha do pé, né? Que também é uma posição ruim para essa parte de aprender a marcha também, né? Sim. Uma coisa também com relação que acho que a gente foi indo já para essa parte assim, como que eu posso estimular, né? Que já era o terceiro tópico. Isso, o que fazer para ajudar. Isso, então assim, por exemplo, uma coisa que as crianças precisam nesse período, né, principalmente nesse primeiro ano de vida, é o contato também, como vocês falaram, a conexão, a interação com os pais. Então, por exemplo, outra coisa que a gente vê também na prática são crianças que passam muito tempo no bebê conforto, né? Então, toda vez que a mãe tem que sair de casa, todo o tempo está sempre no bebê conforto. Lógico que assim, a gente pensa também num lado prático. Mas, por exemplo, a gente chama, é sling que chama? Agora eu não lembro se fala sling, né? Então, por exemplo, se você põe essas bandagens, esses slings, né? Ou tenta deixar a criança contigo, ela fica no contato com pele a pele, ela tá ali sentindo o teu cheiro, sempre lembrar que o bebezinho ele nasce já tem todos os 5 sentidos, né? Então, tá ali sentindo o cheiro da mãe, tá sentindo o contato da mãe, seja a mãe, seja o pai, o calor. Já faz o estímulo também dessa parte da costinha dele, do tronco, que isso é de uma forma passiva no bebê conforto. Então, acaba que sempre o simples é muito mais Agora, eficaz. Até o próprio sling tem a forma correta de usar, né? E tem que ser com o bebê mais deitadinho, mais lateralizado. Que um bebê de 2, 3 meses não pode ser carregado em pé, assim, né? Porque ele não tem sustentação de tronco. Aí ele vai comprimir o abdômen, pode aumentar refluxo. Então, até o sling tem que ser bem utilizado. Orientado, né? E aí chega um momento também que a criança mesmo começa a sinalizar que ela não precisa mais do sling, né? E aí, nesse momento, não é pra gente ficar trocando de forma de colocar, é pra gente entender que aquele tempo acabou e que a gente precisa fazer uma transição. Ele fica muito preso, né? 4 meses que ele quer olhar para as coisas, como é que ele vai olhar ali preso no sling? Isso mesmo. E aí, nessa hora, a gente precisa entender. Às vezes é assim, não dorme mais. Não dorme mais porque a gente não deixa a criança fazer o movimento todo que ela precisa para se sentir cansado e querer o repouso, né? A gente precisa lembrar, gente, que toda vez que a gente tira o protagonismo da criança do desenvolvimento, que é quando a gente dá um andador, que oferta para ela a roda que vai andar por ela, que a gente pega e faz uma posição, uma cadeira que seja forte a posição sentada, a gente deixa de dar para ela um lugar de explorador e de aquisição daquele movimento, porque a gente ele chegou com o movimento pronto. A gente está dando várias muletas. Isso. Depois essa criança, ela vai ser uma criança que à noite ela vai dormir, ela vai dormir incomodada. Por quê? De dia eu brinco de pé, com as minhas mãos livres, eu alcanço tudo dentro do andador. E à noite eu quero me mexer na cama e não consigo fazer o suficiente para ficar naquela posição. Eu não sei fazer isso. Então, assim, aí a gente tem diversos outros problemas que vão para a linha mais cognitivo-comportamental, que vem da falta do motor, porque a criança é uma só. Né? A gente precisa olhar tudo isso quando a gente fala, que legal, adoro o andador, adora, fica super bem, gosta, parece que está super alegre na hora, mas não gasta a energia que gastaria para ficar de pé. O cérebro não consome a energia que ele consumiria. Ela não libera essa alegria de, tipo, fiz esse esforço e estou de pé. A carinha da criança de pé com ela mesma é maravilhosa, né? Olha para você assim, tipo, olha o que eu fiz. Tô arrasando. Né? Tô arrasando, isso aí. E isso, gente, é uma liberação maravilhosa, da sensação mais gostosa do mundo, né? Que é você ter aquela sensação da serotonina, da dopamina dentro de você.
E você põe a criança daí à noite na liberação do quê? Do cortisol. Gente, eu sei ficar em pé, por que eu não estou conseguindo? O que está acontecendo? Não, eu não sei, não aprendi. Né? Eu não cheguei lá sozinha por mim. Aí libera o cortisol, que é o corticoide, que é o hormônio do estresse. Quem que dorme estressado? Quem que dorme cheio de cortisol na cabeça? Não dorme, né? Nem a mãe, nem a criança. Aí vem a ansiedade, né? Aí a mãe acha que é comida, porque mãe é uma preocupação com a alimentação. Meu filho tá com fome, a criança, na verdade, não tá com fome, tá justamente estressada com isso daí que Gil falou, porque ela tá querendo adquirir uma habilidade nova, e essa habilidade foi antecipada, então ela ainda tá ali querendo adquirir. A gente precisa de respeitar isso da criança. Essa live é muito sobre o respeito. A gente tem que respeitar as crianças nas individualidades delas, tem que acreditar nelas, tem que conversar com elas. E quando você for fazer alguma coisa, como um simples ato de trocar a fralda, igual a Amanda comentou, você fale, olha, porque assim, ali, o que tem ali dentro da fralda é da criança. Então a gente tem que falar, olha, filho, eu vou trocar sua fralda, a gente vai colocar aquele cocô ali no vaso, para ela começar a despertar o interesse de até ir lá no vaso, sentar no próprio vaso. Se eu falar para vocês, assim, meus filhos, eles nunca, até comprei o pinico, mas eles nunca nem usaram pinico. Quando eles saíram da fralda, eles já foram direto no vaso, porque ele via eu e meu marido usando o vaso, e mesmo ali sendo um vaso enorme para o bumbum da criança, eles se seguravam ali. Ele queria tentar, né? Queria imitar, a criança imita a gente. Então, assim, e é importante isso porque, assim, essa primeira infância, né, que a criança imita a gente tem que dar muita confiança para ela. Porque quando ela faz essas coisas por ela mesma e ela se sente confiante, ela vai, quando ela for, né, para a segunda infância, a partir dos 6 anos, que ela vai aprender a ler, escrever de fato, ela já é uma criança confiante, é uma criança que tem controle do próprio comportamento, do estresse. Então, ela vai aprender as outras coisas muito mais fácil do que uma criança que o tempo todo tinha alguém interferindo ali no desenvolvimento dela. Aí ela vai... Stephanie, é importante, até que você falou aí em escrever, em alfabetizar, né? Para os pais entenderem que todo esse brincar dessa primeira infância, né? Para os leigos aqui, é até os 6 anos de vida. E a primeiríssima infância é os 3 primeiros anos de vida. Então, toda essa brincadeira, toda essa construção das habilidades motoras é importantíssimo para a alfabetização. Para a criança ter mais atenção, ter foco, ter habilidade em pegar no lápis, em escrever, né? Então, quantas crianças estão presas na tela, não desenvolvem essas habilidades, futuramente vai ter problema de aprendizagem também. Por isso que aí tanta criança com TDAH, tanta criança com dificuldades na alfabetização, na escrita, na leitura, né? Então, começa já aí na primeira infância essa estimulação toda. São pré-requisitos para a alfabetização. E às vezes os pais até, não vou botar no jardim não, na escolinha não, porque vai lá só para brincar. Eu vou gastar dinheiro só para ele brincar. Mas é isso que ele tem que fazer, brincar e muito. Gente, olha, o ano passado foi tão interessante. Eu fui para uma praia e eu vendo 2 crianças de pescadores lá da praia brincando na areia, subindo e descendo um barquinho que estava na beira da praia. Meu Deus do céu, uma criança da capital não faz isso jamais. Uma criança de 2 anos, eu fiquei impressionada, de 2 anos, subia no barquinho, aí o outro segurava, ela pulava. Imagine, a criança da capital não faz isso. E tem todos os brinquedos, tem todos os recursos, tem todos os Nintendos, né? E a criança lá, mais carente, que não tem todos esses recursos, mas ela tem o quê? Tem a natureza, tem o cérebro dela em desenvolvimento, tem a liberdade, E é isso que interessa para a criança, ter a liberdade para se desenvolver. A criança presa e protegida, super protegida demais, vai ter atraso. E outra coisa, que eu vejo, tipo assim, os pais, né, eles querem tanto que as crianças façam as coisas, tipo, aprenda a falar, aprenda a escrever, aprenda a nadar, aprenda a falar outra língua, que a criança que está com 3 anos é um mini office. Ele já tem ali várias coisas para poder ter um horário. Ah, não, ele saiu da escolinha, aí ele vai... e depois a criança acaba indo também para terapia, porque assim,
é tanta coisa que a gente coloca ela para fazer que ela começa a ficar irritada, hiperativa, que o próximo passo do pai, depois que ele já deu para a criança, escola, aula de inglês, aula de mandarim, aula de natação, a criança não Reforço escolar. A criança não Sim. aguentar aquilo ali tudo, aí o próximo passo do pai é procurar o quê? A terapia. Então, a criança, ela acaba desenvolvendo depressão, ansiedade, porque a gente bota tanta como é que fala? Quer tanto que a criança faça as coisas Expectativa. da forma correta, e que a criança seja assertiva, sendo que nós somos pais em formação, porque eu tenho certeza, quem é pai e mãe sabe, você é pai de um menino de 1 ano ou do segundo filho, é totalmente diferente. Então, se você é pai ou mãe, você está sendo um pai em formação a todo momento, porque cada criança tem sua individualidade. Então, da mesma forma como a criança não tem um pai pronto, né, um pai ideal, maravilhoso, porque ele não existe, a gente também não tem uma criança pronta, linda e maravilhosa, que escreve e fala tudo no tempo certinho lá, que está escrito no livro. E a gente não tem que ter essa ansiedade com as crianças. Também não precisa de colocar ela em várias coisas para ela poder desenvolver isso. E é igual a gente estava conversando. Teve uma atividade, né? Que era para o meu filho de 4 anos escrever o nome dele. E ele não ficou lá sentado e escreveu o nome todo. Porque ele não é o momento dele, mas ele pegou, foi lá para os brinquedos e ficou lá 2 horas brincando sozinho e inventando na cabeça lá dele o nome dos brinquedos e como é que ele estava brincando. Então, assim, a gente tem que diminuir a ansiedade, tem que ir na escola, ver qual é o método que os professores estão usando, porque essa primeira infância é um momento de brincar. Não ficar exigindo que a criança fale várias línguas. Na hora que ela tiver que aprender, né, que a partir dos 5 ou 6 anos, que ela tiver lá o amadurecimento do comportamento, da criatividade, da imaginação, até da própria negociação, ela vai estar com 6 anos, ela vai aprender a falar tudo da forma certinha, vai aprender a escrever o ABCD, nas línguas que a gente colocar para fazer. Mas a gente precisa de ter essa ansiedade de já colocar, porque a criança precisa de aprender, né? A gente tem que deixar ela brincar. A gente falou muito sobre não atrapalhar, né? A gente estava falando como estimular e como não atrapalhar o desenvolvimento. Somos uma geração que vem de uma ideia de que o que mais importante você pode dar para o seu filho é a aquisição cognitiva, porque a gente foi uma geração mensurada pelo tamanho e a quantidade de conhecimento que tínhamos. A geração futura não vai ser mensurada por isso, gente. O conhecimento hoje é ofertado e todas as pessoas são aptas a adquirir qualquer conhecimento que as interesse de forma rápida e de forma barata. Sim. Gratuita, exatamente, Amanda. Então, o que a gente tem que entender que esse indivíduo precisa ser? Ele precisa ser inteiro. Porque o conhecimento, o cognitivismo, não é o que vai ser a chave do sucesso para a vida dele. A chave do sucesso para a vida dele vai ser equilíbrio, vai ser emoções controladas, conhecidas, reconhecidas, vai ser empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, vai ser relacionamento social adequado, vai ser possibilidade de autorregulação nas situações de estresse, porque nós vivemos uma situação de estresse gravíssima nessa pandemia, mas a gente vai viver muitas outras ainda, e a geração deles vai ser o protagonista nessas outras coisas que virão. A gente está vivendo uma situação de guerra. As pessoas que vão sobreviver bem e vão ser adultos competentes não são as que vão saber mais. Então, a escola do seu filho não precisa ser a escola que vai ensinar ele até 7 anos a falar inglês. A escola, lógico, se isso acontecer, ótimo, maravilhoso. Mas a escola do seu filho tem que ser a escola que vai deixar ele com capacidade e condição de ser um ser humano adequado. Com ele mesmo, responder bem ao outro, ambiente, né? Exatamente. Responder bem ao ambiente. Infelizmente, as crianças de hoje em dia não estão sendo preparadas para isso, né? Daí da importância da gente alertar os pais para isso. Porque futuramente a gente vai ter crianças estressadas, que não sabem lidar com frustrações, né? Que não sabem utilizar bem esse cognitivo ou essas informações que tem na internet o tempo todo, que não sabe se relacionar com o outro, né? Então a gente tem que refletir, tem que parar para pensar e buscar profissionais que guiem os pais em relação a isso, né? A preocupação eu acho não assim, é só de matricular a criança na escola. A gente tem que ir na escola, entrar na escola, ver qual é o método que
que eles estão utilizando naquela escola para não estar valorizando muito mais uma coisa que não tem necessidade nesse momento. Pode falar, Mandinha. Eu tô sentindo a gente assim, né? Se eu fosse fazer um resumo desse momento aqui que acabou de acontecer. Já completou uma hora. Sim, eu diria assim que nós estamos como porta-voz das crianças, né? Então, nós sendo porta-voz da criança, já que elas não vão conseguir se expressar como poderia. Então, a gente, como porta-voz, estamos dizendo assim, deixem as crianças brincar, deixem as crianças serem crianças. Não esperem que sejam pequenos adultos, porque não são, né? Então, nesse processo de brincar, como a gente estava falando, vem todo um cenário imaginário. Ele aprende essa parte da empatia, né? Do faz de conta, que são importantes antes de qualquer outro conhecimento teórico. Então, um resumo desse momento lindo que acabou de acontecer é isso. Deixem as crianças viverem o momento delas, brincarem o momento delas, serem crianças, que não precisa a gente estar querendo colocar, como a Liliane falou, né? A gente já coloca a criança pensando qual é a escola que vai preparar vai preparar melhor para o vestibular. E não é isso, não é o momento, né? Então, tem que saber respeitar também. Sim. E aí o campo de fazer isso, né? Que o campo de fazer isso, gente, sem dúvida, é o mais simples possível. É a natureza, que não é um ambiente bidimensional, quadrado, sempre regular, não é uma tela. É um ambiente que é multissensorial. A natureza é um ambiente que frustra, a criança precisa de frustração. A praia de um dia não é a mesma do outro, o mar que ela pode entrar num dia, ela não pode entrar no outro, o parquinho de noite é diferente do parquinho da manhã. A árvore que ela queria subir, que era fácil, o galho pode ter quebrado, pode ter saído daquele lugar, o passarinho que ela queria ver, ele não vai estar lá toda hora. E isso tudo são aprendizados para a criança, são muito especiais, e são gratuitos e estão assim, à disposição de todo mundo. A gente precisa gastar tempo de dar oportunidade para eles experimentarem. E estar junto com os filhos, né? E os pais estarem juntos, né? A criança solta lá e ele no banco olhando para o celular, né? Isso aí. Vamos lançar um desafio aqui para os pais? Nosso convite, olha lá, vamos ver. Vocês aí vão postar nos seus Instagrams a sua criança brincando com qualquer coisa dentro de casa, caixa, papelão, o que for, né? Ou então, em um momento na natureza, vão marcar uma de nós e a gente vai repostar nos nossos Instagrams, tá bom? Vamos fazer esse desafio e vamos fazer esse movimento em direção à qualidade de vida da criança. Esse movimento para outros pais também. Sim. E quem assistiu... Foi ótimo, meninas. Muito obrigada, foi excelente. E quem assistiu essa live também seja propagador dessas informações. Vocês têm que se empoderar de ser pai e mãe, e quando ouvir alguém alienado, dizendo isso, aquilo é melhor, vocês vão falar assim, não precisa disso, meu filho está ótimo, e vocês se empoderem disso, porque isso também é muito importante. Quando o pai e a mãe estão seguros do que eles estão falando, a criança ele sente essa segurança também. E a partir disso, ele desenvolve também a própria segurança da criança. Então, hoje eu vejo assim também, só para encerrar, né? Os pais muito dependentes até dos próprios profissionais. E vocês não precisam dar aprovação também nossa para fazer o que vocês querem. Vocês podem, de acordo com o que sua avó, seu avô fazia, vocês podem também dar esse direito para os seus filhos. Porque vai ter uma hora que a gente não vai estar lá com o celular para dizer que sim ou que não. Então, a gente vai passar esse caminho para vocês, mas vocês vão descobrir sozinhos o que é melhor para cada criança. Sim, com certeza. Seguir mais o coração, a intuição de mãe, né? Que é uma coisa... Já tá ali, né? Já existe a intuição dos pais, né? Só que a gente tem tanto assim, porque eu tenho que fazer metodologia tal, tenho que seguir tal teoria. E aí isso gera um lugarzinho de conflito tão grande, né? Eu acho que é como você falou, resumidamente assim, seguiu a intuição, o coração, que isso também é importante. A gente não pode deixar de se conectar com a gente mesmo, né? Nesse processo. Sim. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje, sábado, e assim, é um prazer ter tanta gente assistindo o que a gente tem para falar, né? E eu fico muito feliz com isso. A gente está sendo porta-voz da criança e a gente está sempre passando informação de qualidade. Porque qualquer tipo de informação tem aí no telefone, né?
o tempo inteiro, nos grupos de WhatsApp o tempo inteiro, mas a gente está aqui para passar para vocês o que tem de melhor. E o que tem de melhor não é o mais caro, é o mais simples. Isso é Sim. verdade. Muito obrigada, meninas. Tchau, Muita gratidão. gente. Um prazer estar com vocês. Beijo, tchau. Tchau.